Boa tarde, eu sou a jornalista Carla Ferreira e estamos estreando hoje o Voz Docente, um programa de notícias, análise, humor, reportagens e entrevistas que vai ao ar todas as quartas-feiras, à 1h da tarde, aqui na Rádio da Universidade. Convidamos você a ficar conosco nos próximos 15 minutos, nos quais vamos destacar algumas notícias importantes da semana, entrevistar o presidente do Andes URGS sobre promoção a titular, apresentar o nosso quadro humorístico com a participação do professor Condepié, sobrinho neto do Barão de Tararé, e lançar a campanha de filiação de docentes do Andes na URGS. Fique conosco! Você também pode ouvir o Voz Docente a qualquer hora pela internet no blog www.andesurgs.wordpress.com. E nossa entrevista de hoje é sobre promoção a titular. Convidamos o professor Carlos Alberto Gonçalves, presidente do Andes URGS e professor do Departamento de Bioquímica, para nos falar sobre o tema. Professor, a decisão 232 do Conselho Superior Universitário da URGS regulamenta a promoção a titular, correto? Exatamente. Existe uma lei que regulamenta a promoção, mas é preciso que cada instituição, no caso a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, regulamente estabeleça seus próprios critérios. E quem pode fazer essa promoção? Todo professor hoje, na classe de associado 4, que está há mais de 24 meses nesse interstício, já pode fazer a solicitação. Então não é preciso fazer concurso? Não, exatamente essa foi a vitória, uma das vitórias da última greve do Sindicato Nacional, que passou aos níveis de 16, 17, contando o titular, para 13 níveis, incorporando o titular. Ou seja, agora nós podemos diretamente ser promovidos à classe de titular. E vai haver limite de vagas? Não há limites, porque exatamente não se trata de um concurso. Se trata de um processo avaliativo, onde não há mudança de cargo do professor. E essas regras valem só para a URGS ou também para outras federais? Não, essas regras que foram aprovadas são as regras exclusivamente para a URGS. Cada universidade vai ter que, em seu órgão superior, o seu conselho universitário, estabelecer as regras. Aliás, isso era uma das bandeiras do sindicato, que se respeitasse a autonomia de cada instituição. Então, muito obrigada, professor Carlos Alberto, pela sua presença aqui no Voz Docente. E quem quiser mais informações, pode procurar informações no blog do Andes? Exatamente. No blog a gente tem, inclusive, cerca de 27 questões, as mais frequentes que têm sido feitas ao sindicato, e ali estão as respostas a essas questões. Está certo, o blog do Andes é www.andesurgs.wordpress.com. Nossas lutas. Eu te avisei, vai à luta! Nos anos 80, importantes greves nacionais conquistaram a carreira docente organizada com incentivo à titulação e à dedicação exclusiva. De lá para cá, nossas mobilizações barraram propostas que ameaçavam o caráter público e a qualidade do ensino superior. Em 2012, a greve nacional barrou o alongamento da carreira e o congelamento de salários anunciado pelo governo Dilma para 2013 e 2014, e conquistou a incorporação do titular. Andes URGS, um a mais é muito mais. Sem um tostão pra me emprestar. Ainda hoje, na nossa programação, o comentário do professor Condepié, o inverossímil e irreverente sobrinho neto do Barão de Tararé, que após colapso financeiro da família e da negativa de ajuda do Rotary Club, fez concurso público na URGS, onde, como ele diz, lenciona para se distrair. Querendo saber mais sobre ele, escreva para nós, porque ele tem ES, mas não tem Face. Também não tem currículo Lattes. Ele é categórico. Se lates, podes morder. Escute agora Notícias Expressas,
o informativo do Andes. O valor das aposentadorias dos servidores federais vem caindo em relação ao salário mínimo nos últimos 10 anos. Segundo 2 pesquisas da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, os ganhos mensais de algumas faixas salariais, expressos em salários mínimos, foram reduzidos pela metade entre 2003 e 2013. As pesquisas apontam ainda que em 2003, 50% dos inativos federais recebiam o teto de R$ 4.500. Agora, em 2013, esse percentual caiu para 30%. Ou seja, as aposentadorias vêm perdendo seu poder de compra e um número cada vez menor de aposentados consegue receber o teto. Está se aproximando o Encontro Nacional de Educação, ENE. O encontro é um espaço de debate e articulação das lutas em defesa da educação pública, gratuita, laica, socialmente referenciada e de qualidade. As discussões ocorrerão entre os próximos dias 8 e 10 de agosto, na cidade do Rio de Janeiro. Governo expande FIES para pós-graduações e beneficia instituições privadas. Uma portaria publicada no Diário Oficial da União de 2 de julho ampliou os fundos de financiamento públicos para todas as formas de pós-graduação estrito sensu, inclusive para as instituições privadas. O ANDE, Sindicato Nacional, tem posição firme e histórica em defesa do destino dos recursos públicos exclusivamente para o financiamento da educação pública. Andes SN, Sindicato de Verdade. A comunidade acadêmica da UFPEL está discutindo a reformulação do seu estatuto, regimento, plano de desenvolvimento e projeto pedagógico. E com o objetivo de ampliar a discussão, foi criado o Fórum por uma Estatuinte Democrática e Soberana. Desde então, a UFPEL, junto com a Associação de Servidores da UFPEL e o DCE, intensificou a mobilização pela soberania, democracia e pluralidade do debate para a elaboração do projeto. O atual Estatuto da UFPEL, de 77, ainda guarda resquícios da ditadura e precisa adaptar-se às atuais demandas da comunidade acadêmica. As reuniões do Fórum podem ser acompanhadas pelo site adufpel.org.br. Internacional. A ofensiva militar do Estado de Israel sobre a faixa de Gaza, que foi classificada pelas Nações Unidas como massacre e desproporcional pela diplomacia brasileira, vem causando a deterioração da saúde do conjunto da população palestina, inclusive dos que vivem na Cisjordânia. A denúncia da organização Médicos Sem Fronteiras, que informa um incremento dos casos de criança em estado de choque e estresse pós-traumático desde iniciada a ofensiva militar. Este conflito recoloca o debate a respeito do direito dos povos em dispor de autodeterminação ou estados nacionais que lhes provenham condições mínimas de segurança. Desde a fundação da ONU, a comunidade internacional não oferece uma alternativa que contemple essa necessidade de forma simultânea aos povos de Israel e da Palestina. Agende-se. Na próxima quarta-feira, 13 de agosto, ocorre a palestra A Desestruturação da Carreira Docente, com o professor Luiz Henrique Chu, vice-presidente do Andes Sindicato Nacional e docente aposentado da UFPEL. Participe! Será às 18h30, no auditório da Faculdade de Economia, Avenida João Pessoa, número 52. E o Notícias Expressas fica por aqui. E agora a coluna Pérolas do Sobrinho, do professor Condepierre. Depois do vexame de 7-1 na Copa, o Brasil vai ter que mudar. Tá todo mundo falando na necessidade de novos rumos. Mas antes da gente linchar alguém, eu pergunto. A educação tá tomando de 10-0. E ninguém toma providência. Quer dizer, ninguém não.
Eu tomo uma caninha chamada Providência. E tu vais beber comigo? Ou vai linchar o frete? Andes SN, Sindicato de Verdade. O Andes está convidando os docentes da URGS para afiliarem-se ao sindicato. Por isso, lança hoje a versão radiofônica da campanha Um a Mais é Muito Mais. As vinhetas, criadas para o Voz Docente, falam sobre a importância dos professores da URGS na luta nacional por um sindicato democrático e independente dos governos e dos partidos. Vamos também resgatar a história de lutas do movimento docente desde a redemocratização do país. Para dar o pontapé inicial nesta campanha, convidamos um dos fundadores do Andes aqui na URGS. Vamos ouvi-lo. O professor Carlos Schmidt, da Faculdade de Economia da URGS, é um dos fundadores do Andes na URGS. Professor, por que filiar-se ao Andes? Olha, eu, como você disse, sou um dos fundadores da URGS, e isso se deu na época da ditadura militar, quando nós não tínhamos nem direito de constituir um sindicato. Nesse momento, tá, uma das coisas que é dos, como diriam os antropólogos, mitos fundadores do nosso sindicato, é que nós seríamos um sindicato com independência em relação a partidos e governo, né? Então, esse tipo de comportamento presidiu a DURGS durante vários anos, até que num certo momento, né, as diretorias que se sucederam resolveram assumir uma perspectiva governista. Acho que não tem outra forma de dizer isso. E, nesse sentido, criaram uma articulação nacional e local denominada PROIFES. Né? Isso nos obrigou a criar uma seção sindical diretamente ligado ao Andes Sindicato Nacional, que a própria DURGS já era uma seção sindical do Sindicato Nacional, e poder prosseguir com esse princípio, porque é só dessa maneira que um sindicato pode representar eficazmente os interesses dos professores e da educação, porque nós não somos um sindicato corporativista, nós lutamos pela educação pública, gratuita e de qualidade. E para a gente poder desenvolver o nosso papel, só tendo essa independência, o que não é garantido por essa entidade que se transformou a DURGS. Filie-se ao Andes URGS. Basta enviar um e-mail com o título Desejo Filiar-me, com seu nome completo para o e-mail vozdocente@urgs.br. Andes, há 3 décadas organizando os professores da URGS. Eu já escuto os teus sinais. O Voz Docente teve produção e apresentação da jornalista Carla Ferreira, a participação especial do professor Joca Medeiros, do Instituto de Física da URGS como Condepié, e a coordenação do professor Carlos Alberto Gonçalves, presidente do Andes URGS e docente do Departamento de Bioquímica da nossa universidade. Contou também com a colaboração de Gabriela Vensky, jornalista da ADUFPEL. Gravações, Jefferson Gomes e Fernando Rabelo. Mesa de áudio, Jorge Cecílio. Uma boa tarde a todos e até a próxima quarta-feira, sempre à 13h. Até lá!